A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui, mais um vídeo, na noite desse dia, falando a respeito dos homens da Bíblia. Nessa noite queremos falar a respeito de Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu, diz aqui na palavra, está registrado no livro de Esther. Diz aqui, Esther, no capítulo 2, versículo 5: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita. A história desse homem nos chama muito a atenção, porque Mardoqueu era um judeu descendente do rei Saul. Ele estava cativo, fortaleza de Suzã, veio transportado de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, com Hadassa, sua prima, que ele criara como filha. Essa Hadassa é a mesma rainha Esther que nós veremos numa outra história. A minha esposa estará falando a respeito da rainha Esther. Mas hoje eu estou falando dos homens da Bíblia, eu vou falar de Mardoqueu. Mardoqueu, como eu falei, era um judeu descendente de Saul, e ele se destacou nessa história, onde ele estava ali. Diz que ele vivia na porta do palácio real. E a história é contada, que tinha uns servos do rei que eles conspiraram contra o seu rei. Mardoqueu, ele ouviu a conspiração daqueles dois homens, os servos se chamavam Bigtan e Teres. Eles estavam ali conspirando, eles se chatearam com o seu rei e intentaram, conspiraram contra o rei, querendo matá-lo. E foi falado, chegou aos ouvidos, Mardoqueu ouvindo ali, passou a rainha Esther, e a rainha Esther passou para os ouvidos do rei a conspiração, e foi inquirido, foi feita uma inquirição, foi feita uma pesquisa, foi levantado dados e descobriu-se que era verdadeira a informação que Mardoqueu tinha passado da conspiração daqueles homens contra o seu rei. E ali houve, depois dessa conspiração, vieram a enforcar aqueles dois servos, porque descobriu-se que era verdade a conspiração deles, e nada foi se feito por Mardoqueu, mas foi se registrado, como diz na palavra do Senhor, lá em Mateus, no capítulo 10, 26, diz que nada fica em oculto diante dos olhos de Deus, tudo vem a se revelar. O tempo se passou e teve um outro servo, Amã. Ele veio a ser o segundo do rei, e ali ele foi engrandecido pelo homem, pelo rei, o rei engrandeceu ele, colocou ele como seu segundo, e ouvia os conselhos de Amã. E Amã, interessante nessa história que nós encontramos, caso Mardoqueu, como eu disse no início, ele era um judeu descendente do rei Saul, e esse Amã era agagita, como diz aí, era descendente de Agag. Agag tinha sido anteriormente, no caso, na época do rei Saul, tinha sido um inimigo do rei Saul. E eles vinham essa briga, essa disputa, já vinha desde muito tempo. Na época do rei Saul, tinha rei Saul contra Agag. E agora, esse agagita, esse descendente de Agag, ele vinha contra Mardoqueu, vinha, era uma briga antiga, de famílias, de descendência. E a gente vê aí Amã, ele sendo descendente de Agag, mas ele foi ser engrandecido pelo rei Assuero. Ele chegou a ser engrandecido pelo rei, a se tornar o segundo ali no reino. E
ele ficou, né? Ele ficava, quando o rei engrandeceu todos os homens, o rei até deu um decreto que todos deveriam se prostrar diante de Amã. Mas o judeu Mardoqueu, ele não se prostrava, porque ele só se prostrava diante do seu Deus. Ele não achava por certo, correto, se prostrar diante dos homens, mas somente diante do seu Deus. Ele, como judeu, ele tinha, né, no seu coração o desejo de adorar somente a Deus, e ele adorava somente ao seu Senhor. E em momento algum ele pensava em vir a prostrar-se diante de um homem, por mais importante que ele fosse. Para o judeu Mardoqueu não havia essa diferença e não havia o porquê ele se prostrar diante do homem. E isso enfurecia não somente a Amã, mas diz aqui na palavra que até os seus conservos, eles invejados, eles sentindo, né, de uma certa forma, todos se prostravam diante de Amã. Por que o judeu Mardoqueu não se prostrava também? E ali eles fizeram, né, os seus próprios conservos foram até Amã e disseram: olha, o judeu Mardoqueu ele não dá valia à lei, ao decreto do rei, mas ele simplesmente, né, não se prostra diante de Amã, diante do seu Senhor. E ali ele, de uma certa forma, né, ele ficou irado e ele foi até o rei, pediu que se fizesse um decreto, né, para que fosse. Ele ficou tão irado com Mardoqueu que ele não queria só a morte de Mardoqueu, mas de todos os judeus, porque era a descendência dele, e fez um decreto para que matasse, para que eliminasse toda essa raça que estava ali contra, né, o decreto do rei, contra a sua pessoa. E ali Mardoqueu, quando soube desse decreto, ele se humilhou, se vestindo de saco e cinza, colocando cinza sobre a sua cabeça e se vestindo de saco, e chegou ali diante do palácio do rei. E não podia adentrar as portas do palácio, mas ele ficou de frente ali ao palácio, de saco de cinza e com cinza em sua cabeça. E assim ele se humilhou, né, diante de Deus por causa do decreto que saíra. Mandou avisar a rainha Esté, que também era uma judia, apesar de não ter declarado a sua descendência para o rei quando ela foi escolhida para ser rainha, mas ninguém sabia a sua descendência, mas ela era uma judia também, e seria eliminada também, porque não escaparia por causa disso, né? Mas porém, quando houve, né, aquele decreto, eles queriam, né, eliminar os judeus. Então Deus não deixa nada em oculto, como já foi falado. Deus mandou que o próprio rei ficasse sem sono durante uma noite, e foi trago à presença dos reis os livros das crônicas de tudo que acontecia no palácio. Ele veio a ideia dele para rever aqueles livros das crônicas, para que ele pudesse ver ali aquelas crônicas, que foi registrado que o judeu Mardoqueu tinha avisado ao rei para que ele não fosse morto. E ele perguntou: o que foi feito para Mardoqueu? Qual foi a honra que foi dada a ele por ele ter salvado a vida do rei? E os seus servos disseram: nada, meu rei, não fizeram nada. E ele falou: não pode ficar assim. Vê quem está ali no pátio. Chamaram, e a Amã tinha acabado de entrar no pátio, mandou chamar a mãe e perguntou: o que se faz a uma pessoa quando agrada? Qual a honra que se dá a uma pessoa que agrada ao seu rei? E Amã, achando, né, por ele ser o segundo ali no reinado, ele achou quem seria mais importante diante do rei para que ele desejasse honrar? Seria a mim. Então ele propôs no seu coração ali as melhores coisas, o que ele sentia desejo no seu coração. Pega-se as vestes do rei,
coloca sobre esse homem, coloca sobre o cavalo que o rei se assenta, bota a sua coroa na sua cabeça e sai proclamando diante de todas as ruas. Pega o homem mais nobre do palácio e sai proclamando diante de todos. É assim que ocorre ao homem ao qual o rei se agrada. Então, quando ele viu ali, aí ele diz: pois vá e faça isso ao Mardoqueu, ao judeu Mardoqueu. Deve ter sido uma surpresa para ele, porque ele já tinha feito uma forca para Mardoqueu, e de repente ele mesmo, com a sua própria boca, tinha que exaltar o homem de Deus, o judeu Mardoqueu. E ele teve que fazer, porque ele deu a ideia, e ali ele teve que engrandecer Mardoqueu diante de todos. E interessante, irmãos, que quando ele chega em casa, depois disso tudo, ele furioso, ele vai falar com a sua esposa diz: se esse homem é da semente dos judeus, você já começou a cair, grande será a sua destruição diante desse homem. Olha, o inimigo já reconhecendo o que Deus faz para com os seus, para aqueles que verdadeiro ele ama. O que se faz ao homem ao qual o rei deseja agradar? O Deus se agradou do judeu Mardoqueu pela sua fidelidade. Ele tinha fidelidade a Deus, não era só o rei, não. Ele tinha fidelidade ao nosso Deus, porque ele não se prostrava diante do homem, ele não se prostrava diante de ninguém, mas ele mostrava a sua verdadeira descendência, que era ser um servo do Deus Altíssimo. Ele se prostrava sim diante de Deus, não diante dos homens. E quando ele chegou ali, e interessante que lá no capítulo 8, irmãos, eu achei interessantíssimo isso aqui, que diz no capítulo 8, versículo 15, diz assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Olha só, irmão, quando nós chegamos na presença do nosso rei, quando nós chegarmos lá, como o judeu Mardoqueu, ele foi fiel ao seu Senhor, ele saiu dali vestido de um vestido de linho fino, ele estava com a coroa. É assim que nós iremos chegar diante do nosso rei. O Amã, ele foi exaltado pelo homem, mas o judeu Mardoqueu, ele foi exaltado por Deus, porque ele foi fiel até o fim. Não adiantou Amã ir contra ele, porque ele recebeu as honras diretamente do rei. É assim que nós esperamos ser exaltados pelo nosso rei. Nessa noite, essa é a mensagem para mim e para você. Nós precisamos saber que nós seremos exaltados pelo nosso Deus, pelo Senhor da nossa vida. Essa é a mensagem que eu te deixo nessa noite. Que você possa ter captado a mensagem, que ela tenha entrado no fundo do teu coração. Se você gostou da mensagem, venha compartilhar, venha se inscrever no canal, venha dar o seu like, venha apertar o sininho para receber mensagens posteriores. Como eu falei, a minha esposa vai estar falando sobre a Rainha Esther, para complementar essa pregação, para complementar e você entender a história de como tudo aconteceu. O Senhor, ele exalta os seus, porque a exaltação de Mardoqueu não foi feita somente pelo rei, mas foi feita pelo Deus da nossa vida. É isso que eu deixo nessa noite como uma mensagem para nós. O nosso Deus, ele vê tudo, ele tudo sabe e ele tudo vê, ele tudo pode. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.